eu convidei o professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, cientista político, Christian Lynch. Tenho assistido algumas lives com ele, tem se mostrado para mim um dos mais argutos analistas do cenário político brasileiro. Então vai ser uma alegria conhecê-lo aqui ao vivo e a gente poder dialogar com ele. Christian, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bom, Mauro? Como é que vocês estão? Como é que tá tudo bem aí? Tudo tranquilo. Espero que esteja tudo bem também com os nossos espectadores. Muito esta bem. manhã. Uma expectativa boa para a tua vinda aqui, Christian. Alegria grande na tua chegada. Christian, a gente tem um cenário, como eu estava falando aqui antes de você entrar, bastante complexo, né, do ponto de vista político. Antes de falar do cenário macro, eu queria o teu olhar para esse episódio da Caixa. Eu vi ontem no seu Twitter que você atuou bastante, fez vários Twitters sobre esse episódio aí, dos ataques de um predador sexual na presidência da Caixa, agora desmascarado pela coragem das mulheres. Como é que você vê este episódio em particular, antes da gente falar do cenário macro? Olha, Mauro, eu acho que isso aí é uma gota no oceano, sabe? Eu conheço gente que trabalha na Caixa, o assédio moral lá é sistemático desde que começou o governo, entendeu? E não é só na Caixa, é geral, eu sei por mim mesmo, o assédio dentro da administração, a perseguição a funcionários, a vigilância sobre o que se escreve, o que não se escreve em rede social, as opiniões, pessoas que apoiaram governos anteriores sendo mudadas de posições dentro da administração, perdendo cargos em comissão. Então, a perseguição, a intimidação como método de governo é algo que começou no dia 1º do governo Bolsonaro. Né? Então, isso aí, esse desrespeito a regras básicas da administração pública, de convivência, de separação entre Estado e governo, obrigações funcionais dos funcionários com opiniões particulares, emitidas publicamente ou no ambiente de trabalho, nomeações de chefes com o propósito deliberado de perseguir, purgar, afastar. Isso é desde o primeiro dia do governo. O que está acontecendo agora é que, como há uma perspectiva do governo acabar, as pessoas se sentem mais incentivadas a reagir, a delatar, a trazer a público, porque sabem que, havendo uma campanha eleitoral, eles são obrigados a agir de alguma maneira. Né? Os perseguidos vão se sentindo mais fortes, com mais coragem de denunciar, e o governo, né, também se percebe mais fragilizado diante da eleição. Então, isso aí, para mim, cara, é uma gota no oceano, entendeu? E é óbvio, por fim, que existe um incentivo todo por parte de um governo notadamente reacionário a não dar a menor pelota para esse tipo de problema. Então, uso da intimidação, suborno, mentira, como instrumento de governo, preocupação com assédio, eles nunca tiveram nenhum problema com isso. Foi como disse aqui, como você disse agora há pouco. Eles fazem da misoginia um apanágio da administração. Assim, vote em mim, que isso aí é associado ao politicamente correto. Né? Racismo, flertar com imagens de extrema-direita, atos de extrema-direita. Isso é uma coisa que a direita radical contemporânea faz o tempo todo. Né? Então a gente só vai se livrar mesmo disso, se Deus quiser, dia 2 de outubro, entendeu? Isso que eu ia te perguntar. O Rogério Corrêa observou aqui antes de você entrar. Hoje vai ser votada, o governo chama do pacote de bondades, o Rogério Corrêa deu um outro nome, que é a PEC do desespero, lá no Senado, né, que é o voucher para caminhoneiro, a ampliação do auxílio gás, uma série de medidas lá, mas o Rogério Corrêa observou, não é para o Bolsonaro ganhar a eleição nessa altura do campeonato, é mais para o Bolsonaro conseguir evitar a derrota já no primeiro turno. Como é que você vê o cenário eleitoral? Olha, eu costumo dizer que o governo Bolsonaro tem 3 instrumentos de governo. Intimidação, já mencionei, né? Não só isso, recorrer a transformar a AGU em agência particular para processar pessoas, enfim. É a instrumentalização geral para intimidar as pessoas, intimidar políticos. Né?
O segundo é a mentira, óbvio, né? A mentira através do partido digital, divulgação de fake news, criação de fatos falsos, difamação. E o terceiro que eu chamo é o suborno. Suborno é uma palavra genérica que significa o seguinte: quem a gente não consegue intimidar, a gente compra. Eles acreditam que eles podem comprar todo mundo. Então, o que acontece? Como o governo só governa para a sua própria grei, para os seus próprios apoiadores, para a sua própria base, sempre, eles tiveram sempre muito pouca preocupação em ampliá-la, né? Agora que é ano de eleição, eles precisam exatamente de apoio para conseguir pegar aquela meiuca indispensável a fazer maioria. E, né, a maioria desse, fazer 50% mais um, mas agora também fazer uma minoria mínima para conseguir impedir a derrota do presidente Lula, do ex-presidente Lula no primeiro turno. Então, como é que se faz? Você sai comprando todo mundo. Né? Comprando todo mundo é comprar, né, a cabeça deles é assim, é comprar deputado, comprar senador, comprar apoio de policial, é comprar... Pobre é comprável. Uhum. Também tem essa. Pobre é comprável. Todo mundo é comprável. E eles acham que comprar, entre aspas, distribuir dinheiro, basta para isso. Porque eles acham que o eleitor, na verdade, ele é um... Eles acham que a eleição é um ato de corrupção passiva. Entendeu? Que o eleitor é sujeito de corrupção passiva. Então, eles acham, por exemplo, que fazendo isso na última hora, depois de 3 anos e meio, por exemplo... Repara o seguinte, Mauro. O presidente Bolsonaro jamais falou a palavra pobreza. O presidente Bolsonaro jamais falou a palavra desigualdade. Ele nunca conseguiu falar alguma coisa do gênero: a desigualdade é um grave problema no Brasil. Ele nunca falou de fome. Ele nunca falou dos desassistidos. Ele sempre se refere ao povo em geral, povo, como em termos supostamente culturais. O povo é o do chefe da família, a mulher é a que cozinha, entendeu? Ou eles são cristãos. Nunca ele fala especificamente do problema da pobreza. Então, o que acontece? E acha que às vésperas da eleição, mudando o nome do Bolsa Família e dando um caraminguá extra, todo mundo vai, vamos votar no Bolsonaro, esse cara é legal. Como se não houvesse a memória já muito sedimentada de que o Bolsa Família é uma invenção do governo Lula, continuado do governo Dilma. Então, a credibilidade é nenhuma. Vou citar só um outro exemplo de suborno, que acabaram desistindo até, me parece, inteligentemente, que era esse negócio de dar aumento para funcionário público. Não, vamos dar 5%, vamos dar um aumento no Vale, criar o Vale Coxinha. Eles acham que o servidor público vai votar no Bolsonaro porque vai ganhar coxinha na hora de comer. Entendeu? Todo mundo sabe, na verdade, que isso não tem nada a ver com o governo. E eu vi gente falando, isso é engraçado também, assim, ó, olha, eu agradeço muito o aumento, mas eu vou votar no Lula do mesmo jeito. Entendeu? E o que a maioria da população que recebe Bolsa Família / Auxílio Brasil é a mesma coisa. Sim. Se Bolsonaro vai dar 400, Lula vai dar 1.000. Se o outro vai dar 600, ele sabe que Lula vai dar mais, porque o Bolsonaro não é confiável. Então, eu acho que essa ideia, né? Todo mundo é comprável. Essa é a lógica. Porque, como eles são vendáveis, eles se vendem. Exatamente. Para eles, todo mundo é comprável. Acham que todo mundo que o eleitor é um corrupto passivo potencial. Entendeu? Mas o efeito dessas medidas é muito reduzido, de qualquer jeito, a essa altura do campeonato, entendeu? Porque eles têm opção. Mas na pandemia, a popularidade do Bolsonaro podia subir, porque não tinha opção. Está no meio da pandemia, o governo é aquele, todo mundo com a corda no pescoço. Aí você agradece. Agora, a gente está numa eleição, essas de reeleição, você não está julgando a eleição que elegeu o Juscelino Kubitschek, que elegeu o Jânio Quadros, que elegeu o Collor. Você está julgando o mandatário atual. Então, não adianta você ficar deslocando responsabilidades. E o eleitor sabe que ele tem a chance de votar numa outra pessoa que pode melhorar a sorte dele. Então, é por isso que eu estou dizendo que esse tipo de ações, programas que não estão associados ao governo, que nunca eu quis associar a ele, sobretudo o Bolsonaro, que sempre disse que Bolsa Família era esmola, que ele tinha que cortar. É muito difícil você, na última hora, achar que vai conseguir fazer grandes progressos com esse tipo de atitude, sabe? Achei muito legal essa ideia tua da tríade, né? Que é o trio que sustenta, né? Que é essa lógica da intimidação, mentira e suborno.
não é importante dizer, isso não é uma criação do Bolsonaro ou da extrema-direita brasileira. Né? Quem assistiu o filme, me parece um filme notável, um documentário, né? O Get Me, Roger Stone, não é um filme novo, não, é de 2017, sobre esta figura da política dos Estados Unidos, que teve um papel decisivo na migração do Partido Republicano para a extrema-direita, vi que esse é o tripé também lá nos Estados Unidos. Né? É o modus operandi da extrema-direita. Né? O governo Bolsonaro copia quase de maneira servil as técnicas do Trump, que foram adquiridas. Existe uma espécie de um manual da terceira, da Internacional Neofascista, né, que é representada nos Estados Unidos pelo Trump, pelo Steve Bannon, enfim, em outros países, que eles ensinam essas técnicas. Então você tem essas repetições, por exemplo, essa política de terra arrasada, no campo, na educação você domina um analfabeto, na cultura você nomeia um boçal, para o IBAMA você nomeia um devastador, meio ambiente, um devastador comprometido com o contrabando. Isso é a repetição do governo Trump. O governo Trump fez exatamente isso. Tá? Então aí realmente também não tem novidade. A novidade aqui é essa coisa de tentar ficar pegando militar. Isso é novidade. E aí, se bem que o Trump tentou, né, também. Os militares disseram, não, comigo não, violão, né? Ali no Capitólio, né? Eles disseram, não, chega para lá. Achei muito interessante, usar a palavra chocante, mas nada choca, né, em relação ao governo Bolsonaro. Essa entrevista do Flávio Bolsonaro para o Estadão, no qual ele trata com absoluta naturalidade o episódio do Capitólio e dá uma conotação positiva, né? Ele trata o episódio do Capitólio como uma reação das massas ao roubo nas eleições, sinalizando que eles estão preparando. Mas o plano sempre foi esse. A arruaça, as pessoas falam em golpe. Golpe, porque o Bolsonaro, né, ele tem... o golpe é uma espécie de mantra, né, do discurso antissistema que ele usa, né? Mas no fundo, Mauro, eu tenho minhas dúvidas se ele é assim, golpista no sentido genérico ele é. Né? Você repara que a palavra golpe ela tem 3 sentidos diferentes na fala do Bolsonaro. A gente às vezes usa golpe para designar o que eu chamo de o golpe nosso de cada dia nos dá hoje. Né? Ontem foi a PEC, anteontem foi outra coisa, anteontem. Sempre tem. Um governo que o governo é inconstitucional. Ele é uma inconstitucionalidade ambulante. Então, todo dia tem algum golpe para fazer alguma coisa e passar alguma boiada. E tem um golpe, o segundo sentido do golpe é um golpe no sentido clássico, né? Tanque na rua, fechar congresso, que é com que ele mobiliza muito as massas dele, o eleitorado dele. Essa ideia mítica do golpe. É engraçado, Mauro, repara o seguinte, antigamente, a ideia da revolução, ou da greve geral como provocadora da revolução, era uma ideia mítica que mobilizava, né, as massas, né, de extrema esquerda. Para mobilizar as massas de extrema direita hoje, o que faz o papel do mito da greve geral, que é gerar a revolução, é o golpe. O golpe é uma espécie assim, o mito é o momento em que o povo intervém na história através do mito e consegue, por meio do golpe, do estado de exceção, do estado de sítio, né, liquidar todos os seus inimigos e restaurar o tempo da liberdade e da família e da igreja. Quer dizer, o golpe leva o Brasil de volta para 1960 ou 1950, ou, como eu acho que eles preferem, para o século XVII, né, que é o tempo que não tinha Estado. Entendeu? Então é uma coisa mítica, mas eu acho que está longe do Bolsonaro conseguir fazer isso. E aí vem o golpe no terceiro sentido, que, na verdade, há muito tempo eu chamo de arruaça. A arruaça é essa aí. A arruaça é a ideia de que você precisa criar desconfiança para semear desconfiança. Então, o papel de semear desconfiança da fraude eleitoral nas eleições é exatamente essa de poder, no dia da derrota, criar uma arruaça. A arruaça é o que vai permitir jogar com a fantasia de que a vontade do povo foi violada, que a vontade do povo foi traída pelas instituições. Isso, na verdade, realimenta a ideia de que o Bolsonaro, apesar de estar no poder, é um homem contra o sistema, que dá a ideia de que o povo foi traído, vai alimentar ele na oposição. Depois vai continuar com a ideia de que ele não foi presidente,
na verdade. Ele é um grande homem que fica lutando contra o sistema, tá? Mas, por fim, ele pode também tentar capitalizar essa, que eu acho também que é o caso, um pouco diferente do Trump, que é um caso também de você tomar o país de refém. Você cria uma arruaça, você fomenta o caos, vai tentar criar uma situação na qual os poderes vão ter que... isso é uma técnica do Bolsonaro também, a coisa dessa intimidação, para arrumar uma saída para si próprio, para arrumar uma saída para ele não ser punido pelos crimes que ele cometeu. Então é bem possível que esse período, entre a derrota dele e a entrega do poder, né, ele tome o país de refém mesmo, tipo, você que assalta banco, a polícia cerca o prédio, e ele pega o país de refém e põe uma arma na cabeça, diz, eu só saio se eu puder soltar um autoindulto e o Supremo Tribunal e o Congresso aceitarem. Eu só saio se negociarem uma saída para mim e para minha família. Então, eu acho que é isso que está no plano também da arruaça. Colocar o país contra a parede para dizer, ó, se quiserem que eu me comporte, me dá o indulto. Eu só entrego o poder e paro de disseminar o caos se isso acontecer. Christian, duas questões para você nessa ideia da complexidade que a gente está vivendo no país. Primeiro, como é que você enxerga o governo Bolsonaro de agora até o final do ano? O que você acha? O governo, assim, ó, eu não estou vendo nada. Assim, cara. Olha, o governo vai... Daquela ideia dos Estados Unidos, do pato manco, ele vai perder rapidamente poder, o governo vai degringolar, ou ele vai manter minimamente a administração operacional e vai tentar ir construindo um cenário razoável. Como é que você vê esse final de governo dele? Mauro, tentar manter uma administração, ele nunca manteve. A administração nunca funcionou a contento, né? Ela sempre esteve mais preocupada, tirando um ou outro lugar da administração. O governo Bolsonaro sempre preocupou, na verdade, em usar a administração como meio de lacração. Você não nomeava... Nunca houve separação entre governo e Estado. Houve uma tentativa, houve um movimento de aparelhamento total do Estado por interesses eleitorais. Tanto que você sempre nomeou pessoas para cargos, né, que pudessem dar visibilidade. O Estado foi aparelhado para servir de moeda de troca para essa trupe de aventureiros que tomou o poder em 2019 e que, na verdade, eram 3 ou 4 pessoas, se você pensar bem. Eram os filhos do presidente, um ou 2 generais de pijama, um príncipe destronado, um ex-ator pornô. Teve uma hora na campanha que era só isso. Então, o que acontece? Esses caras tomaram de assalto a administração brasileira e eles têm usado durante 3 anos e meio o governo para aparelhá-lo e transformá-lo num balcão de negócios para eles poderem criar uma clientela própria, coisa que eles não tinham. Então, você vê, a pandemia foi usada, na verdade, para criar clientela, para poder vender, para poder dar concessão para empresas fakes de fundo de quintal, para distribuir cloroquina, para agradar, conseguir confiança de determinados generais, para conseguir favorecer determinados grupos ligados a esses ministros dos seus respectivos estados, para você criar um empresariado bolsonarista, para você criar, enfim, o tempo inteiro, inclusive para depois lançar personalidades, por exemplo, o secretário de Educação, de Cultura, enfim, o cara lá da Fundação Palmares, para eles depois poderem se lançar deputados para fazer uma base bolsonarista. Então, o Estado, na verdade, foi só um repasto para você criar apoio na sociedade para a família Bolsonaro, fazendo uma espécie de um partido informal e poder normalizar uma cultura política autoritária no país, que ela não tinha, quer dizer... a sociedade brasileira é autoritária, mas uma cultura política abertamente autoritária, do tipo, eu sou fascista com orgulho, isso não tinha. Tá? Então, isso foi feito para isso, para normalizar esse tipo de coisa. Então, a administração mesmo... Vamos ver que eles foram bem-sucedidos, né, Christian? Hã? Deste ponto de vista, foram bem-sucedidos. Foram muito bem-sucedidos, é por isso que, de alguma maneira,
Eu acho que esse sempre foi o objetivo mínimo do Bolsonaro. O objetivo mínimo foi esse. E ele foi plenamente atendido. Agora, resta saber como é que ele vai viver depois. Vamos ver. Mas ele foi atendido. Tá? Então, como é que o governo vai até lá? Foi como eu falei, você tem agora, numa ano de eleição, incentivos para que os podres vão todos aparecendo, porque as pessoas vão perdendo medo de botar a boca no trombone. Tá? E eu acho que, conforme também os meses vão se aproximando, eu também não sei se as autoridades que foram também subornadas, entre aspas, eu não vou dizer os nomes, porque eu não quero processo comigo aí. Enfim, que foram colocadas em altos cargos ali, também não vão mudando de lado para poder continuar nesses cargos no próximo governo. Tá? É claro então, que você tem um incentivo, na verdade, de degringolada. E a impressão que eu tenho é que muita coisa está desmoronando. Tá? Porque o governo sempre foi um governo anormal. Essas coisas vão todas aparecendo. Agora, eles criaram um sistema em que 1/4 do país acha normal a anormalidade. Tá? Mas eu acho que a tendência do governo é piorando, escândalos crescendo cada vez mais, e é o desespero mesmo. Agora, eu acho o seguinte, que existem o plano A e o plano B. O plano A é a eleição. O plano B é a arruaça. É a bagunça. Até porque o Trump já fez isso. O Capitólio é uma arruaça, né? Na verdade, o Capitólio não era uma tentativa de golpe. Se olhar para o Capitólio, quer dizer que você vai controlar o Capitólio por algumas horas e isso vai ser um golpe? Não, era arruaça. Eu também acho que não. Você fala golpe, mas eu acho que, na verdade, é uma arruaça para... Foi uma arruaça para fazer o povo não admitiu ser traído. É a traição da classe política e do sistema. E aí para permitir ao derrotado continuar com esse papo furado na oposição e manter o seu poder. Agora, nos Estados Unidos, ele domina o Partido Republicano. Aqui o Bolsonaro não domina partido nenhum, formal pelo menos. O partido formal não domina. Então a coisa acho que é mais complicada para o Bolsonaro. Mas é uma repetição mesmo. É uma repetição. Então o plano B é a arruaça. E eu acho, inclusive, que muitas vezes o Bolsonaro não se esforça muito para melhorar a imagem dele numa campanha normal, porque ele, no fundo, ele tem o plano B da arruaça. E lembrando, o Trump está na oposição. Então, ele também consegue se ver na oposição. Mas ele não pode ir em cana. Então, o problema dele... E o Trump também deu o indulto para cá e para lá. Ele certamente, a arruaça vai servir para convencer, dobrar o Alexandre de Moraes, que é a obsessão dele. Uma coisa... Mauro, que é interessante, é o seguinte, como o Bolsonaro tem uma mentalidade muito obsessiva, paranoica e limitada, ele dá muito ato falho. Então a gente sabe, ele não disfarça, ele não consegue ser dissimulado, entendeu? É o que o pessoal chama de autenticidade. A autenticidade do Bolsonaro. Então a gente percebe nitidamente, tá, que quais são as preocupações dele. A preocupação deles é o Alexandre de Moraes. Né, porque ele precisa dobrar. A intimidação serve depois para você conseguir dobrar o sujeito. Tá? E dobrar o sujeito para quê? Para ele poder sair inteiro, acabar com o inquérito. Tá? Para ele poder não ser preso na oposição. Quando estiver fora do poder. Você traz uma questão importante. De fato, se há uma qualidade do Bolsonaro, é a transparência. Né? Ele não pode ser acusado. Ele sempre faz o que diz o que faz. Adorei a presença do Christian aqui. Se você topar, está convidado, convocado. Vamos renovar essa conversa. Hoje não vai dar tempo, mas eu queria conversar um pouco contigo sobre projeção para o governo Lula. Acho que nossa próxima conversa podia começar com isso e mais as urgências do dia. Mas antes de você sair, eu queria abrir um espaço aqui para o comercial, institucional, editorial, que é você falar do seu livro. Está lançando, né, o seu livro... O Populismo Reacionário, em parceria com Paulo Henrique Casimiro. O que é esse livro? Meu Deus, esse livro fala da ascensão do bolsonarismo e do seu legado. É uma espécie de radiografia ideológica do governo Bolsonaro. Eu sou estudioso da cultura política brasileira. Então, eu estudo, ao longo da história brasileira, conservadorismo, liberalismo, socialismo, suas variantes dentro do Brasil. E aí eu estou querendo mostrar como é que a tradição reacionária brasileira, que sempre foi, digamos assim, ela nunca foi preponderante na direita brasileira, como é que ela se adapta ao mundo das massas
ela se converte num populismo reacionário, e como é que isso virou motor de organização do governo Bolsonaro, depois da Lava Jato. Eu também explico a questão do que eu chamo de revolução judicialista, como é que você teve o judiciário, diante da crise do sistema representativo, resolveu tomar o poder, né? E como é que o estrago institucional da Lava Jato possibilita o aparecimento do Bolsonaro e desse populismo reacionário, né? E aí eu falo da coalizão que sustenta o Bolsonaro, né? Uma coalizão de elementos díspares, né? Porque você tem o neoliberalismo, você tem tinha, né, uma orientação mais estatista por parte dos militares. Então eu procuro fazer uma radiografia ideológica e apontar para onde é que isso vai. Da inteligibilidade. Não me parece ser um livro arqueológico. É um bom manual para pensar o que vai ser, a partir de janeiro, o cenário da confrontação com essa turma, né? Exatamente. Isso eles vão ficar. É isso aí. Tá bom. Cristian, adorei a conversa. Espero que você tenha gostado também. Nossa turma foi ótimo. Também. Tá. Agora que a gente não vou mais largar de você, não. Tá bom, querido. Tá bom? Obrigado. Tá bom. Boa abração. Abração. Tchau para todos. Christian Lynch.